Então, sim, eu vou falar de um resultado do ano passado, mas ainda não está publicado, sim, foi submetido, mas ainda não foi aceito, que diz que não existe um ideal de operadores próprio. Eu vou traduzir largest por universal ou maior, vamos ver como que isso se define. Ok, então eu vou começar com o básico da teoria. Em segundo tempo, vou definir uma nova classe de ideais e, em função do tempo, vou dar mais ou menos detalhes sobre a prova. Bom, começando assim, simplesmente com a noção de ideal, né? Se você tiver, eu vou focando assim, vamos dizer, no caso de uma álgebra de Banach A, um ideal numa álgebra de Banach A é um subespaço vetorial de A que tem essa estabilidade aqui, então qualquer elemento do ideal, se você multiplicar a direita ou a esquerda por um elemento de A, você fica dentro do ideal. Mas, então, a partir de agora já sempre vamos estar no caso mais específico de A ser a álgebra dos operadores lineares no espaço de Banach X, com a norma de operadores, então a soma usual e o produto, claro, sendo a composição, e estamos interessados, então, em ideais dentro de L de X, para essa álgebra de Banach. Bom, para quem se interessar, claro, enfim, no caso bem natural do espaço de Hilbert, tem o teorema de Calkin em 41, que diz que não tem muita variedade de ideais dentro de L de H, se você se limitar a ideais fechados, que a gente vai fazer a partir de agora. O único não trivial é o ideal dos operadores compactos. Então, você tem o próprio L de H, você tem zero, e um não trivial é um que não é nem zero nem todo, e aí a única opção é os compactos. Se você não coloca que seja fechado, aí tem mais variedade, mas aí fechado vai ser o... Bom, quem trabalha como eu em espaço de Banach, muitas vezes você percebe que o espaço de Hilbert tem um papel muito central na teoria, ou de outro ponto de vista, ele tem muita regularidade, e quando você toma um espaço de Banach X diferente, você quer investigar em qual medida a teoria vai ser diferente no caso do Hilbert. Então, bom, o que acontece se você troca o Hilbert aqui por um espaço de Banach X? Uns espaços bem regulares são os espaços de sequências LP e o teorema, então, de Goldberg, Marcus e Feldman, 67, diz que a mesma situação acontece para esses espaços. Então, você vai ter os compactos e nada de diferente. Se você complica um pouco e vai ainda para espaços superclássicos, como os espaços LP de funções, né? Aqui o LP significa LP de 0,1, espaço de Lebesgue, no intervalo 0,1. Até um resultado recente de Jones e Shechtman diz que tem um número muito grande de ideais fechados lá dentro. Então, já a teoria complica muito. Bom, então o que a gente vai fazer eu vou falar um pouco do ideais de operadores, que é uma maneira um pouco de juntar o que acontece em todos os espaços de Banach possíveis, né? Então, em vez de ficar fixando um X olhando lá dentro, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, isso é uma noção de pitch, 79. Um ideal de operadores é o quê? Uma coleção de subespaços. Então, para cada par de espaço de Banach, você vai ter o subespaço U de XY dentro de L de XY. Então, U ele associa a cada par de espaço de Banach XY essa escolha do XY. E aí tem que ser um ideal da maneira natural seguinte. Então, primeiro, para não ser
trivial, para não ser reduzido a zero, ele tem que conter pelo menos os operadores de posto finito. Ele tem que satisfazer as regras ideais, mas autorizando composição à esquerda e à direita por outros operadores, desde que a composição faça sentido. Então, se S pertence ao ideal de x e y, e qual que seja um operador T e V, tal que essa composição faça sentido, ele tem que ficar ainda no ideal, mas aí relativo, claro, a Z. Então, claro, em particular, se você olha a classe U de x, que corresponde, então, aos operadores de L de x que pertencem a U, vai ser um ideal no sentido usual, mas, além disso, você está pedindo de definir o que é pertencer a esse ideal entre espaços de Banach diferentes. Então, eu não acho que a partir de qualquer ideal em X, você necessariamente consegue ver ele como parte de um ideal de operadores. Você tem que definir entre quaisquer dois espaços de Banach. Então, dentro desse conceito, é claro que você vai ter noções naturais de subideal, o que é um ideal contido em outro, o fecho do ideal, etc, etc. Bom, essa definição ela é abstrata, mas claro que o que a gente tem em mente é, por exemplo, o caso dos operadores compactos. Então, aqui eu coloquei, né, exemplos clássicos de ilhas de operadores, realmente, talvez o exemplo mais importante é pensar nos operadores compactos. Porque ele é fechado. Mas se você não pede que seja fechado, pode ser simplesmente o ideal dos operadores de posto finito entre qualquer dois espaços de Banach. Então, isso seria um que não é fechado. E entre os fechados, você vai ter, por exemplo, o fecho dos postos finitos, os compactos, o ideal dos excitamentos singulares. Aqui eu lembrei o que é. Então, o operador excitamento singular, se a restrição dele é um subespaço de dimensão infinita do domínio, nunca é isomorfismo sobre a imagem. E tem também o ideal dos operadores inessenciais, que é um pouco menos clássico do que os outros, eu vou falar sobre ele depois. Então, por enquanto, ele não é definido, mas temos essa cadeia aqui de inclusões que são estritas. Então, aqui, na teoria desses ideais de operadores, eles são diferentes a partir do momento que você consegue ver uma diferença, pelo menos em para alguma escolha de dois espaços x e y. Né? Bom, aqui é muito fácil achar o operador aqui no FESH, que não é a dimensão finita. Essa inclusão ela é muito fácil também, mas o fato que são diferentes aqui já é algo muito mais complicado, que depende dos trabalhos de Enfro sobre a propriedade de aproximação. Então, essa diferença aqui, vocês não vão conseguir ver nos espaços clássicos, como Hilbert, LP ou LP grande. Agora, a diferença entre os compactos e extremamente singulares, aí, sim, tem exemplos relativamente simples para ver isso. Se pode tomar a inclusão canônica de L1 e L2. Então, essa inclusão, ela não é compacta, porque você está mandando uma sequência, a sequência básica, natural, é uma sequência que, que tem norma 1, e a inclusão canônica manja algo que tem norma 1, então isso não vai ser compacto, mas é extremamente singular, porque não é possível mandar um subespaço de L1, achar uma cópia no subespaço de L1 dentro de L2. Bom, agora eu vou falar desse ideal dos operadores inessenciais, que é ainda maior. Eles foram definidos primeiro por Kleinicke, quando x igual a y, depois generalizados por Pitt e x em y. Bom, para entender a noção de operador inessencial, tem que saber a noção de operador de Fredon. O que é um operador de Fredon? É essencialmente um isomorfismo entre x e y,
autorizando perder o controle sobre partes de dimensão finita dos dois lados. Então, ele é um isomorfismo, pelo menos, entre dois subespaços de x e y que tenham codimensão finita. Então, essencialmente, um isomorfismo. Vamos começar com a definição que está aqui embaixo, para entender o que é um operador inessencial de x em x, é simplesmente um operador que preserva essa classe de Fredon. Então, qualquer operador de Fredon perturbado por operador inessencial permanece o operador de Fredon. Então, em particular, por exemplo, se você tomar um isomorfismo, até a identidade, e adicionar um operador inessencial, você vai ter alguma coisa que vai ser Fredon, então ainda é um isomorfismo, pelo menos entre subespaços de codimensão finita. Agora, se você quer definir um operador inessencial entre x e y, você tem que inventar uma definição que ainda vai ser em termos de perturbação da identidade, mas tem que autorizar esse produto aqui. Ela não é muito intuitiva, mas é essa que funciona. Mas realmente, para entender, tem que pensar nessa situação aqui de t de x em x. Tem alguns motivos teóricos também do livro do Pitt para introduzir essa definição, mas enfim. Então, entre os ideais naturais, que sejam pequenos em algum sentido, esse vai ser o maior deles, né? Pensem nessa cadeia aqui. Em qual sentido vamos pensar que esses ideais são pequenos? No seguinte sentido, aí essa noção de ideal próprio. Desculpa, aqui eu esqueci que eu queria falar de algumas coisas sobre operadores inessenciais, mas isso já é um pouco menos importante. O fato que qualquer operador estritamente singular, por exemplo, qualquer operador compacto, é inessencial, é uma consequência da teoria de Fredon dos operadores estritamente singular, isso é Cato nos anos 58. Então, em particular, que se você perturba um isomorfismo com um compacto, você vai ter algo que vai ser Fredon. E o fato que ter operadores inessenciais que não são extremamente singulares, que eu saiba, já tem que usar espaços um pouco exóticos, como o espaço HI dos anos 90, ou o espaço de Carlton-Peck, mas eu não vou insistir muito sobre isso. Ok. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o que é um ideal próprio? Em um certo sentido, dizer que é um ideal pequeno, que é que a identidade de x pertence a U só quando x é de dimensão finita. Claro que se x é de dimensão finita, a identidade vai ser de posto finito, então pertence ao ideal. Mas isso, estamos dizendo que é o único caso onde isso pode acontecer. O fato de dizer que a identidade de x pertence a U equivale a dizer que quer dizer, a partir do momento que você tem um isomorfismo lá dentro de U, a identidade vai pertencer pelas regras de ideal e, na verdade, é uma maneira de dizer que U de x é um ideal próprio e L de x. No sentido aqui, ideal próprio quer dizer um subespaço próprio, que ele é diferente de L de x. Né? Então, qualquer ideal ele vai ser diferente de L de x a partir do momento que ele não contém a identidade de x. Então, pelo menos você está pedindo que, se você olha de x em x, vai ser realmente um ideal próprio. Aí o que acontece entre x e y é outra história. E aí, é claro que a ser próprio vai ser hereditário, no sentido que um subideal do ideal próprio ainda vai ser próprio. Isso é óbvio porque, pela própria definição, se V é um subideal de U, então, a partir do momento que U de x é próprio e L de x, então V de x também vai ser. Então,
os exemplos que a gente viu antes, pós-finito, compacto, sistema singular e inessencial, são próprios, pelo fato que essa propriedade é hereditária, basta mostrar isso para o maior deles, que é os operadores inessenciais. Demonstração muito simples, seja x de dimensão infinita, e seja f a identidade. Eu vou tomar o operador identidade de x, como ele é um isomorfismo, ele é obviamente Fredon, eu vou perturbar ele por S. Então, perturbando a identidade por S dessa maneira aqui, eu vou ter zero. Isso não é mais Fredon no momento que eu estou em dimensão infinita. Portanto, esse operador aqui é essencial, no sentido que ele não é inessencial, né? Porque ele não respeita a classe de Fredon por perturbação. Bom, então, para qualquer x de dimensão infinita, a identidade de x é essencial. Então, a única maneira que a identidade de x pertence ao ideal inessencial é que x tenha a dimensão finita, que é exatamente o que está escrito aqui. Bom, e é muito óbvio também que um operador compacto, por exemplo, bom, a gente bem sabe que os compactos, o ideal dos compactos em X é um ideal próprio em L de X, X é de dimensão infinita, enfim, tudo isso é bem claro. Ok. Então, sendo que ser próprio é hereditário, então é natural se perguntar se existe um ideal próprio universal, que seria ideal próprio universal, que contém todos eles. Então, bastaria, para saber se um ideal é próprio, bastaria ver se ele está contido nesse maior, nesse universal, né? Que seria um Pitt estava conjecturando que, em essencial, eram esse ideal próprio universal, o maior possível. Bom, e aí ele pergunta também se não for, pelo menos será que existe um deles, né? Não tem aqui argumento abstrato que vai dizer que deveria existir, a priori. Bom, e aí o que eu vou apresentar aqui é uma resposta que eu consegui de mostrar que, na verdade, a resposta é negativa. Primeiro, é possível achar um ideal próprio que é ainda maior do que o ideal inessencial. Então, existe um ideal próprio estritamente maior aqui. Então, inessencial nem é maximal nesse sentido. E, além disso, a partir dessa construção aqui de V, é possível achar, na verdade, dois ideais próprios V1 e V-1, que são variações de V, de tal maneira que a soma deles não é própria. Isso implica que não pode existir um ideal próprio universal. Por quê? Imagine que um ideal U contenha todos os ideais próprios, então ele deveria conter V1 e V-1. Então, como ele é um ideal, ele deveria também conter a soma deles, mas a soma não é própria. Como o próprio é hereditário, esse ideal universal não vai ser próprio. Então, o ideal universal para os próprios não pode ser próprio. Então, não existe um ideal próprio, universal para os próprios. Ok, então vou explicar um pouco, mas eu queria aqui fazer referência a resultados de Ayena Gonzalez e Gauss Moré, em particular resultados no Moré, porque eu me baseei muito neles. E agora vou começar a explicar um pouco a construção dos ideais nesse teorema. Eu vou começar com esse V aqui. E eu vou seguir o trabalho de Ayena Gonzalez, né, de 2000, que se interessaram nos operadores chamados de improjetivos.
O que é, o operador improjetivo? Isso é devido a Taravdar, em 72. Um operador T entre dois espaços de Barnett é projetivo se ele induz um isomorfismo entre subespaços de dimensão infinita e complementado de x e y, respectivamente. Complementados, né, existe uma projeção contínua sobre eles. Esse seria improjetiva, senão. Então, claro, um isomorfismo, por exemplo, é obviamente projetivo, mas também um operador de Fredholm entre espaço de dimensão infinita é projetivo. Por quê? Porque o operador de Fredholm vai induzir um isomorfismo entre subespaços de codimensão finita. Subespaços de codimensão finita sempre são complementados. Então, segundo fato, a classe dos operadores improjetivos é própria. Por quê? Bom, claro, porque quando é que a identidade de X é improjetiva? Bom, a identidade de X, por definição, é um isomorfismo, então ele é projetivo a partir do momento que X tem dimensão infinita. Então, a identidade de X é improjetiva só se X tem dimensão finita. Então, é uma obviedade aqui. Um pouco mais complicado, mas não difícil, é essa inclusão aqui. Os inessenciais, qualquer operador inessencial é improjetivo. Além disso, e também não é muito difícil, é possível provar que um ideal é próprio se e somente se ele está contido na classe dos improjetivos. Então, isso levou a Yanai Gonzalez, claro, a se perguntar, quer dizer, tinha essa definição de improjetivo, mas a gente não sabia se, na verdade, era a mesma coisa do que esse ideal inessencial aqui. Então, eles se perguntaram se essas duas classes eram iguais e, pelo menos, no mínimo, perguntaram também se essa classe improjetiva era um ideal. Observa que, se fosse, então a gente já teria resolvido a pergunta, porque ele seria o ideal universal para os próprios, né? Ele seria, justamente pela equivalência aqui, ele seria próprio e ele teria dentro dele todos os ideais próprios. Então, nesse caso, já seria resolvido. A segunda pergunta seria se é igual ou não aos inessenciais, mas pelo menos teríamos um universal. Bom, vocês podem imaginar que a resposta aqui não vai ser positiva, então eles mostraram a Yanai Gonzalez o que eu escrevi aqui, né? Que, na verdade, não vale, primeiro, não vale a igualdade entre inessenciais e improjetivos. Projetivo é extremamente maior. Bom, então, voltando aqui, né, tem duas perguntas aqui. Primeiro, se essas duas classes são iguais, e segundo, se a classe dos improjetivos é um ideal ou não. Então, primeiro vamos ver essa questão de por que não são iguais, né? Essa inclusão estrita aqui. O artigo do Ariana Gonzalez foi nos anos 2000, eles tiveram a ideia de retomar essa pergunta porque tinha aparecido espaços exóticos Aragawa-Osmoré. Então, aqui, o espaço que eles usaram é um espaço que foi definido por eles e que tem essas propriedades muito exóticas que os espaços clássicos não satisfazem, que é a seguinte. Um subespaço de dimensão infinita de X tem codimensão finita se somente ser complementado, se somente ser isomórfico a X. Então, o que acontece? Você toma os hiperplanos de X, bom, eles são obviamente complementados, eles são isomórficos, todos isomórficos a X. Também o subespaço de codimensão finita.
Agora, toma um subespaço de X que tem codimensão infinita, então esse daí não vai ser complementado e também não vai ser isomórfico a X. Então é um espaço muito rígido. As únicas cópias dele mesmo que ele tem dentro dele são os hiperplanos e, mais geralmente, os subespaços de codimensão finita. Isso tem uma consequência muito interessante em termos de operadores, que os operadores são ou Fredon ou improjetivos. Por quê? Bom, toma um operador, ou ele é improjetivo, ou ele é projetivo. Se ele for projetivo, ele induz um isomorfismo entre subespaços complementados. Mas os subespaços complementados, nesse espaço, são necessariamente de codimensão finita. Então, ele induz um isomorfismo entre subespaços de codimensão finita. Isso é a definição de Fredon. Isso é interessante porque, apesar de ser um espaço muito complicado, eu não posso dar a definição, porque é uma definição muito complicada, temos essa partição aqui sobre os operadores, e aí fica mais fácil caracterizar os operadores projetivos, porque ser improjetivo é simplesmente não ser Fredon. Então, isso facilita, essa rigidez do espaço facilita o estudo dos operadores improjetivos. Bom, esse espaço é indecomponível, isso indecomponível significa justamente que os subespaços complementados são só os de codimensão finita, e acontece que o isomorfismo entre X e os hiperplanos é dado por um certo operador de shift natural sobre a base natural dele. Aqui vou fazer uma digressão só para quem sabe um pouco de espaço de Gauss-Morel, os outros podem descansar um pouco. Quem sabe um pouco sabe que esse espaço que eu acabei de comentar, ele não é único, tem toda uma família, e o primeiro espaço exótico definido por eles era um espaço HI. Então, não vou dizer o que é, mas simplesmente esses espaços HI, eles têm essa decomposição aqui. Os operadores são ou Fredon ou extremamente singular. Mas isso é muito forte para nós, porque a partir disso é fácil ver que isso vai implicar a igualdade dessas classes aqui, sistema singular, inessencial e improjetivo. E então isso não vai ser bom para o objetivo de Aina Gonzalez, que ela mostrar que esses dois são diferentes. Agora, nesse outro caso aqui, esse novo espaço exótico, que tem essa decomposição aqui, isso deixa ainda um pouco de espaço para ter uma diferença entre essas duas classes. Então, a Aina Gonzalez precisavam de um espaço exótico, mas que não seja tão exótico como o primeiro de Gauss-Morel. Então, realmente, não é assim que você toma qualquer espaço exótico e vai funcionar. Tem que pensar um pouco, tem que ter algumas propriedades, mas não outras, etc. Fim da digressão. Então, esse aqui é exatamente o que a gente precisa. Vamos ver por quê. Então, eles mostram que se você toma esse espaço X, você vai ter essa inclusão aqui estrita, pelo seguinte motivo. R aqui era o right shift. Se você pensar no right shift em L2, no espaço de Hilbert, na base canônica, o espectro essencial vai ser o disco inteiro, né? Mas isso vai funcionar em muitos espaços, então, de modo similar ao caso do Hilbert, você ainda vai ter que está no espectro essencial de R, ou seja, isso, na verdade, significa que a identidade menos R não vai ser um operador de Fredon. Como nesse espaço operadores são ou Fredon ou improjetivo, isso basta para dizer que esse 1 é improjetivo. Então, ele está aqui, mas ele não é inessencial, por quê? Porque se você perturba duas identidades com esse 1, pela definição aqui você vai achar identidade mais R, e pelo mesmo motivo, mas usando menos 1 como no espectro essencial em vez de 1, você vai ver que isso não é Fredon.
Mas o que foi provado aqui? Você tomou duas identidades de X que fredam, você perturbou com esse 1, que não é fredon, então esse 1 não respeita a classe dos fredon, e, portanto, ele é essencial. Então, temos, assim, o operador improjetivo não inessencial. Vai ser útil, e isso é baseado em argumentos clássicos de perturbação, usar, em vez de esse 1, uma perturbação compact, que eu vou chamar de T1, que toma, cuja imagem está contida dentro do H1Y, que tem codimensão infinita. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com T1. Na verdade, T1 ele vai de X e H1Y, Y1, na verdade, de codimensão infinita. Ok, perfeito. Então, vou só voltar atrás aqui um pouco, né? A pergunta era se são iguais, não. Em segundo lugar, se isso é um ideal. Se fosse um ideal, tudo seria resolvido, mas eles provaram que essa classe dos improjetivos não é um ideal. Então, parecia uma boa solução para achar um ideal ainda maior do que os inessencial, mas não funciona porque não é um ideal. Por quê? Eles provam, na verdade, que ele não é um subespaço vetorial de L de X. Então, antes de entrar em detalhes aqui, o que eu faço a partir disso apesar desse fato, dá para usar o trabalho deles, só que aí tem que diminuir um pouco essa classe improjetiva. Então, vamos admitir por enquanto que isso não era um ideal porque era um pouco grande demais, então eu vou diminuir um pouco essa classe e vai virar um ideal. Então, depois eu vou explicar como a gente faz isso. Mas vamos admitir isso por enquanto. Então, eu vou diminuir esse imp para ter o 1, mas ainda tendo esse operador T1 dentro, né? Para garantir que esteja algo diferente do operador inessencial. E é um pouco mais prático trabalhar com V1, que é a soma dos inessencial e de 1. Não é muito difícil mostrar que essa soma ainda é própria. Então, dessa maneira, eu consigo um operador, um ideal próprio, V1, que é essencialmente maior do que os inessenciais, porque ele contém T1, que não é inessencial. E, portanto, assim, eu consegui mostrar que o ideal dos inessencial não é nem maximal, né? Posso construir alguma coisa um pouco maior. Antes de explicar como eu vou encontrar esse U1, eu vou mostrar como mostrar que não tem ideal próprio universal. Então, aqui, vou deduzir um pouco mais. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma variação de V1 que vai ser V de menos 1. Então, o que eu acabei de fazer para identidade menos R, eu poderia fazer para qualquer identidade menos lambda R. Então, para qualquer lambda de módulo 1, eu posso construir um T de lambda que também é improjetivo, mas essencial. Então, em particular, da mesma maneira que eu defini T1, que é associado a lambda igual a 1, eu posso definir T de menos 1, que é associado a lambda igual a menos 1. Mas se você voltar à definição de T1 e T de menos 1, T1 era uma perturbação de S1, que era a identidade menos R. S menos 1 seria a identidade mais R. Se você faz a soma, você acha duas vezes identidade. Mais uma perturbação compacta, porque T1 e T menos 1 eram perturbações compactas de S1 a S menos 1. Então, o que aconteceu? Eu achei dois operadores improjetivos
T1 e T-1, cuja soma é projetiva. E, na verdade, foram o Ayana Gonzalez que fizeram isso. É assim que você mostra que os improjetivos não formam um subespaço de L de X. Mas então, o que eu fiz para achar um ideal próprio U1 que contém T1, eu não expliquei ainda como eu fiz, mas eu vou mostrar. Eu posso fazer da mesma maneira para ter um operador U-1 que contém T-1. Ok? Mas a partir disso, se eu considerar a soma desses dois ideais aqui, essa soma vai conter a soma de T1 e T-1, ou seja, isso daqui, e por argumentos de perturbação vai ter que conter a identidade de X. Então, uma consequência rápida dos trabalhos deles e dessa proposição aqui vai ser, então, que a soma desses dois ideais próprios, 1 e -1, não é própria, porque ela contém a identidade de x para x de dimensão infinita. E, em particular, não existe ideal próprio universal. Tem aqui o que ele ia dizer, então, que sem precisar entrar na técnica da construção desses ideais, dá para deduzir rapidamente que não existe ideal próprio universal. Então, resumindo, tudo se resume a provar essa proposição aqui. Achar um ideal próprio que, portanto, necessariamente vai ser contido aqui, que contém esse operador T1. Depois vai ter a mesma coisa para U-1 e T-1, que vai ser exatamente o mesmo método. E o que é esse T1? Esse T1 ele é um certo operador que vai de X, mas toma valor em algo bem menor, né, que tem codimensão infinita em X. Ok. Então, o meu objetivo agora é explicar um pouco como eu vou encontrar esse ideal próprio que contém esse operador T1. E sobre T1, a gente vai precisar só saber que ele vai de X dentro de um espaço de codimensão infinita. Ok? Então, vamos lá. E o que está escrito aqui é o que eu acabei de dizer, né? Tentar encontrar um novo tipo de ideal próprio que contenha ST1. A ideia é usar uma classe de um certo tipo de ideais, que é o seguinte, né? Op de X, ele é muito estudado no livro do Pitt, os operadores que se fatorizam por X, né? Então, é um operador T que se escreve da forma AB, então, T talvez vá de Y em Z, então, mas ele passa por X, né? B vai de Y em X e depois, usando o A, ele vai de X em Z. Isso não é sempre um ideal, mas pelo menos quando x é isomorfo ao quadrado, isso vai ser um ideal. Porque o problema com a soma, se t se fatoriza da forma AB, t' da forma A', B', então a soma vai se fatorizar dessa forma, A', B', passando por x2, né? X ao quadrado. Claro que se x é isomorfo a x2, então estamos ainda dentro de op de x. Então, em muitos casos isso é ideal, ele não costuma ser próprio, porque a identidade de X pertence lá, mas o que é próprio é algo desse tipo. Então, se faz a interseção de duas classes desse tipo, e vai ser próprio a partir do momento que nenhum subespaço complementar de dimensão infinita, né,
complementar de X é isomorfo a um subespaço complementar de X'. Por quê? A identidade de um espaço Z pertence ao de X a partir do momento que ele se fatoriza dessa maneira, né? E isso é fácil ver que equivale a dizer que Z mergulha em X, na verdade, via B, como subespaço complementado em X, a projeção sendo BA. Então, em particular, dizer que a identidade de Z pertence à interseção significa que Z mergulha de maneira complementada em ambos. E dizer que é próprio é dizer que isso nunca acontece para Z de dimensão infinita. Então, vai ser exatamente dizer que próprio, dizer que a identidade de Z não pertence a isso, se Z for de dimensão infinita, ou seja, exatamente essa condição aqui. Mas, justamente, o espaço de Galois-Morel é justamente o tipo de espaço que tem esse tipo de propriedade, né? Então, se você traduz essa lista de propriedades que eu dei, vai ser exatamente que cada vez que Y é um subespaço de codimensão infinita de X, você vai ter uma classe própria aqui, fazendo, olhando os operadores que se fatorizam ao mesmo tempo por X e por Y. E era justamente o caso do nosso operador de interesse, T1, ele define em X e toma valores em algum subespaço de codimensão infinita Y1, então ele pertence a OP de X interceptado com OP de Y1. Então, maravilha, aqui temos um candidato para um ideal próprio que contém T1. Só que ainda temos um problema, que é o seguinte: eu tomei muito cuidado em dizer que aqui era uma classe, eu não falei que era um ideal. Como o espaço de Gauss-Morel tem assim, esses espaços não costumam ser isomorfos ao quadrado, a gente não tem motivo de pensar que essas classes são ideais, e ainda menos a interseção, né? Então, aqui essa proposição é quase o que a gente precisa, só que aí a gente precisa saber que é um ideal, não só uma classe. E então a última etapa é aumentar um pouco esse op de x. Então, na verdade, em vez de usar op de x, a gente vai considerar o ideal dos operadores que se fatorizam através de alguma potência de x. Então, é a união para nn de op de x potência n. Isso agora vira um ideal. Por quê? Porque se você volta ao pequeno argumento aqui, né, que dizia que se x é isomorfo ao quadrado, temos um ideal, então agora suponha que aqui eu esteja dizendo que t igual a b fatoriza por x potência n e t' fatoriza por x potência p, então aqui vou ter que t mais t' fatoriza por x potência n mais p. E aí eu tenho a estabilidade se autorizo qualquer potência de x. Então agora eu tenho o direito de dizer que é um ideal. E assim, então, em vez de considerar essa interseção aqui, vou considerar essa interseção que é um pouco maior. Como eu estou aumentando o tamanho desse objeto, eu tenho que esperar que ele ainda seja próprio. Mas toda a história aqui é que justamente de provar que, apesar de ter aumentado o tamanho aqui, vou ainda ter uma classe própria e, portanto, um ideal próprio. E aí, então, esse é o que eu queria definir. O 1 vai ser o ideal próprio dos operadores que fatorizam ao mesmo tempo por uma certa potência de x e também uma certa potência de y1. E aí eu garanto que T1 está lá e
voltando atrás, era isso que eu precisava. Então, esse é esse novo ideal próprio, mas ele é muito exótico, né? Não é muito natural. É algo que fatoriza através de alguma potência, de um espaço muito exótico de Gauss-Moré, e também de um certo subespaço de dimensão infinita, enfim. Então, só uma palavra sobre essa proposição aqui. Ela segue do resultado técnico aqui, que se x é o espaço de Gauss-Moré, y tem codimensão infinita, então nenhum subespaço complementado de uma potência de x, e que seja de dimensão infinita, mergulha de maneira complementada em alguma potência de y. Então, a novidade aqui é a parte em vermelha, né? O que o Gauss e Moré provaram era só o que está aqui sem as potências. Mas a novidade foi provar que isso vale também com as potências. E isso é que a gente precisava para mostrar que esse novo ideal lá de op menos de ômega era próprio. Agora, eu não tenho absolutamente tempo de falar da demonstração. Eu só vou dizer que é um pouco complicado, é técnico, mas do outro lado, não foi necessário inventar um novo espaço. Então, isso é legal. Muitas vezes, né, nesses espaços exóticos, você precisa de uma nova propriedade, você precisa inventar um novo espaço, ou colocar um pouco mais de informação no espaço, porque você não consegue, a partir do espaço, da maneira que foi definido, provar. E aqui é uma demonstração um pouco difícil, mas já estava contido no espaço original de Gauss-Moré. Ok? Eles poderiam ter feito isso, bom, é o quê? Talvez 8, 10 páginas de contas, não tem uma dificuldade tremenda em inventar novas técnicas. Ajudou o fato que eu estudei esses espaços na minha tese de doutorado, né, naquela época, que não foi nos anos 80, mas foi entre 93 e 95. Ok. Bom, então aqui vou concluir com uma pergunta. No resumo, eu comentei, né, que a demonstração aqui ela usa K-teoria, bom, eu não posso falar. Eu coloquei alguns slides que explicam um pouco, mas eu não vou falar sobre isso, mas eu posso mandar os slides para quem quiser. Eu vou concluir, então, com uma pergunta. O Space Ideal, então, como seria em português, um ideal de espaços, é uma classe de espaço de Banach, então, não é uma classe de operadores, é uma classe de espaços de Banach, que contém os espaços de dimensão finita, estável por soma direta e também estável por subespaços complementados. Então, tem muitas classes naturais desse tipo, por exemplo, espaços de dimensão finita, espaços hilbertianos, aqui no sentido isomorfo, ao espaço de Hilbert, espaços reflexivos, espaços separáveis. Ele mostrou também que o que ele chama de space de U, que é exatamente a classe dos espaços, tal que a identidade de X pertence a U, vai ser um ideal de espaços a partir do momento que U é um ideal de operadores. Então, tem uma relação abstrata entre ideais de operadores e ideais de espaços. Bom, aí já isso lembra a noção de ideal próprio, né? O que é um ideal próprio? Um ideal próprio é exatamente o ideal, tá, que o space ideal aqui seja os espaços de dimensão finita, né? Foi a definição que eu dei.
identidade X pertence a U se somente Cx tem dimensão finita. Então, com essa definição aqui, um ideal e próprio se space de U é os espaços de dimensão finita, e temos, por exemplo, então, que space dos compactos é a classe dos espaços de dimensão finita. Ele provou que isso é, de maneira abstrata, que qualquer espaço, qualquer ideal de espaços, ele é um space de algum U, só que esse U ele pode ser muito abstrato, né? E ele perguntou, então, agora fixa um ideal de espaços A, identifica todos os ideais U, tal que A seja a space de U, será que existe um deles que é o maior possível? O que a gente acabou de fazer foi o caso de A igual a os espaços de dimensão finita, né? A gente mostrou que não tem o maior deles entre os espaços, tal que, entre os ideais, tal que space de U seja F. Mas o que a gente, um resultado ele também permite estudar outros casos, então vou aqui comentar aqui, usando aqui também, assim, ideais de operadores aqui acho que eu errei, aqui não deveria ser um A, deveria ser um U, né? Porque, então, é para trocar esse A por U, porque A seria para ideal de espaços, aqui são ideais de operadores. Bom, por exemplo, aqui a gente consegue, usando técnicas muito similares, mas acrescentando um espaço de Hilbertianos aqui, também mostrar que não existe um entre os ideais, tal que o space de U seja exatamente a classe dos espaços hilbertianos, não existe um maior deles, né? E isso, na verdade, depende de conseguir trabalhar com ideais de espaços cujos elementos sejam diferentes de X, no nosso espaço de Gauss-Moré aqui. Na verdade, que seja totalmente incomparável com cada um deles, qualquer isso signifique. Então, como o espaço de Gauss-Moré ele não é hilbertiano, ele nem contém subespaços hilbertianos, aí funciona, essa proposição funciona aqui. Mas como ele é separável e como ele é reflexivo, a gente não consegue usar essa técnica para resolver esse caso. Então, são casos que permanecem abertos e que talvez precisariam de uma versão ou não reflexiva do espaço de Gauss-Moré, ou até uma versão não separável do espaço de Gauss-Moré. Então, por exemplo, caso reflexivo, todo mundo sabe que a identidade de X vai ser reflexiva. Desculpem, a identidade de X vai ser fracamente compacta se somente Cx é reflexivo, ou seja, o space do ideal dos fracamente compactos é exatamente a classe dos espaços reflexivos, mas o problema é que a gente não sabe se poderia existir algum ideal um pouco maior do que os fracamente compactos que ainda teria essa propriedade, né? Então, claro que temos isso daqui, mas a questão tem a ver com o quanto a gente pode aumentar esse ideal dos fracamente compactos e manter essa propriedade. Então, isso é uma pergunta interessante que permanece aberta. E é isso daí, pessoal. Obrigado pela atenção e pela presença.